Bom celebrar ao Senhor por tudo que Ele é para nós. Lembre-se de orar por nossa nação, nesse tempo decisivo para o nosso país, tempo de eleições. Você busque a direção de Deus para a escolha que você vai fazer daqueles que vão nos representar. Ore por isso. Não apenas vote de qualquer maneira, mas ore para Deus dirigir a sua vida nesse momento de escolha daqueles que vão nos liderar a nossa nação pelos próximos 4 anos. Quero refletir com você nessa manhã sobre o tema Abençoando a Nação com uma vida comprometida com Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira epístola do apóstolo João. Vamos a partir do capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. O texto da palavra de Deus, o apóstolo do amor. João 1, 5 em diante, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedecer à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já vivemos aqui. Te agradecemos pela tua palavra e clamamos ao Senhor que fale aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos abrindo o mês da pátria, num momento muito importante para a nossa nação, para o nosso país, um momento de escolha dos nossos governantes em todos os níveis, agora estadual e federal, e os deputados e senadores que vamos escolher, e é preciso pedir a direção de Deus. Mas eu quero pedir a você que peça a direção de Deus para algo que tem me preocupado muito. Nas últimas campanhas políticas, o povo tem brigado muito. Aquele que tem o candidato A, que tem o candidato B, e irmãos brigam com irmãos, brigam no Facebook, brigam no WhatsApp, vão brigando, vão discutindo pelos corredores. Querido, a igreja do Senhor Jesus, ela recebe e acolhe a pessoas de todos os partidos políticos e de todas as correntes filosóficas. É fato que algumas correntes e alguns partidos rejeitam veementemente a fé em Cristo Jesus, mas ainda assim para eles a misericórdia de Deus está disponível. Lembre-se que antes de você ser apoiador de um candidato A ou B, você é irmão em Cristo, seu irmão que está aí. Você é filho de Deus, e essa deve ser a identidade que prevalece sobre a sua vida. Filho de Deus. Não é? Você tem toda a liberdade do partido A ou B, mas não brigue com seu irmão por isso. Não desrespeite seu irmão por isso. Porque quando você faz isso, você está mostrando o contrário do evangelho do amor. O contrário do evangelho que unifica pessoas diferentes.
Nós somos um só corpo. E eu quero pedir a você que tenha esse discernimento espiritual. Não exponha, não brigue com seu irmão, porque ele vai votar no candidato A ou no candidato B. Ore pelo seu irmão, ore pelas autoridades que estarão, que serão eleitas aí no final do mês de outubro, nos 2 turnos, né? Na verdade, deputados e senadores serão eleitos no primeiro turno, só o presidente, talvez governador no segundo turno. Ore por isso, mas respeite o ponto de vista do seu irmão, para que então assim, apesar das diferentes escolhas, possamos caminhar como um só corpo, como a igreja do Senhor Jesus. Nós devemos ser bênção para a nossa nação. O Brasil, ele clama, ele carece da salvação em Cristo Jesus. Nós vemos uma situação triste demais na nossa nação, um momento muito pesado de desonestidade, tudo isso que nós temos visto por aí, e só há esperança em Cristo Jesus. É só o Senhor que pode transformar. E quando eu e você, então, queremos ser bênção para a nossa nação, devemos buscar efetivamente a direção de Deus para a nossa vida. Não é apenas um discurso, mas é na prática. As nossas vidas devem ser ali marcos concretos da soberania de Deus, ou seja, eu obedeço aos mandamentos do Senhor, eu obedeço às ordens do Pai, eu cumpro a palavra do Senhor, eu vivo a palavra do Senhor antes de falar para as outras pessoas. A nossa forma de viver deve demonstrar a nossa fidelidade a Deus. João, quando ele escreve essa carta, ele escreve uma igreja que estava vivendo uma confusão de valores. Alguns falavam, mas não viviam o que pregavam. Muitos irmãos estavam ali congregando no seio da igreja, mas quando saíam das 4 paredes daquele lugar onde se reuniam, o que eles faziam, o que eles falavam, era completamente diferente daquilo que eles diziam acreditar. E isso trazia confusão não só para a igreja, mas para a sociedade, que olhava para o comportamento daquele grupo chamado seguidores de Cristo, os pequenos cristos ou cristãos, e viam que eles viviam de uma forma totalmente diferente daquilo que eles diziam que criam. Essa incoerência traz então uma dificuldade para que a sociedade leia o Evangelho da graça de Deus através das nossas vidas. E o apóstolo Paulo nos lembra que nós somos cartas vivas. Lembre-se disso, você é a carta viva do Evangelho de Deus. Ali onde você trabalha, onde você estuda, na vizinhança onde você mora, na condução para o seu trabalho, para onde você estuda, não importa onde você esteja, você deve ser uma carta viva. Eu e você, uma carta viva do Evangelho da graça de Deus. As pessoas devem olhar para a nossa vida e perceber Jesus Cristo ali. Nós seremos bênção para a nossa nação, se em primeiro lugar formos bênção para a nossa família. Nós seremos bênção para a nossa nação, se formos bênção para a nossa vizinhança, para a nossa comunidade. Seremos bênção para a nossa nação se formos bênção para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé. Seremos bênção para a nossa nação quando nós vivemos, então, aquilo que o Senhor deseja de nós. Vivemos o Evangelho da graça de Deus. Porque não dá para andar na luz e viver no pecado. É isso que o apóstolo João está dizendo. Não dá para dizer que é e ser igual o Denorex. Sabe, que não tinha um produto antigo aí, Denorex, que a campanha era aquela, parece que é, mas não é. Eu já nem me lembro o que parecia ser e não era, eu nem me lembro para que era esse negócio do Denorex, mas era o que ficava, parece que é, mas não é. Não é? Esse era o chamamento ali do produto. Você não pode parecer cristão e não ser. Você não pode parecer filho de Deus e não ser. Ou seja, não viver na prática isso. A sua vida cristã, a minha vida cristã, ela não pode ser de discurso. Tem que ser de prática, de vida realmente ali. E então alguns princípios o Senhor Jesus apresenta a mim e a você através da primeira carta do apóstolo João. E João, ele começa então a mensagem dizendo o seguinte no versículo 5: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. João apresenta aqui o contraste entre luz e trevas. E onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Onde ele chega, já não há mais escuridão. E o Senhor Jesus, quando ele fala sobre mim e sobre você, ele diz: vocês são sal da terra, luz do mundo. Então, se somos filhos de Deus, vivemos como luz. Deus é luz e ele não tem nenhuma intimidade com o que é trevas. Ele não admite a treva. Ele não admite a escuridão do pecado. A escuridão nos impede de enxergar claramente o caminho. A escuridão, ela então ali nos dificulta a visão.
Por isso que o Senhor Jesus diz, vocês são luz, porque vão brilhar. E quando se acende uma candeia, não se coloca esta candeia embaixo de um móvel, mas a coloca no lugar alto para que ela ilumine a casa toda. E assim, elevados pelo Senhor, não por nós mesmos ou por nossa força, devemos viver como luz, porque o nosso Deus, Ele é luz. E então João aqui, ele quer dizer em primeiro lugar o que Deus é e o que Deus não é. Deus é luz, e nele não tem treva nenhuma. Esse Deus santo que nós cantamos na abertura do culto aqui, declarando que Ele é santo, onipotente, Ele então quer que eu e você sejamos luz. E quando eu não sou luz, eu sou trevas. Porque na perspectiva de Deus não existe meia claridade. Não existe. A gente, em alguns tem umas peças aí que às vezes se compra, você acende a lâmpada, e aí você mexe lá no botãozinho para cima e para baixo para ela ficar mais clara ou menos intensa. É um regulador de intensidade de luminosidade. E algumas pessoas que não gostam de coisa muito clara deixam ali no meio, aí fica aquela penumbra ali. Mas isso só serve para a iluminação da sua casa ou do lugar onde você trabalha. Com relação à minha vida e à sua vida, nós devemos brilhar e refletir a luz de Cristo, e a luz de Cristo ela é intensa. Ela chama a atenção, ela dissipa qualquer dúvida de trilha de caminho, ela dissipa qualquer dúvida da direção a ser seguida, e é exatamente essa luz que eu e você devemos ser, refletindo a luz de Cristo. Ele nos ordena, Jesus ele nos dá algumas ordens, e quando eu não obedeço completamente a essas ordens, segundo o que João escreve nesse trecho da sua primeira carta, eu estou contrário a Deus. Simples assim. Às vezes nós complicamos muito as coisas, mas se eu não obedeço ao Senhor, eu sou contrário a Ele, eu sou oposição a Ele. Vivemos um momento político, e aí existem os partidos de extrema direita, os partidos de extrema esquerda, existem os partidos de centro, os de centro-direita, os de centro-esquerda, tem isso por aí. Mas na vida cristã não é assim. O Senhor Jesus diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem ninguém que fica no meio do caminho. Ou nós somos luz, ou nós somos trevas. Se você sabe o que Deus quer que você faça na sua vida, se você sabe o que Deus quer que você não faça, e você faz, e você sabe o que Ele quer que você faça, e você não faz, você está sendo contrário ao Senhor. É o que a palavra está dizendo. Não tem confusão na vida com Deus. Eu só serei bênção para a nação se eu obedecer fielmente a palavra de Deus. Se eu obedecer fielmente ao mandamento do Senhor que vira e diz, e vão por todo mundo. Vão por aí. Você sabe muito bem o que Deus espera de você. Se você tem experiência com o Senhor, você sabe muito bem. Você sabe que Ele te capacita a vencer todas as armadilhas do mal. Ele te dá poder, e Ele diz isso, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo já desceu sobre a sua vida? Não? Amém ou não amém? Ele habita em você? Então você tem poder para vencer o mal. Não adianta dizer, e a gente ouve muito, às vezes as pessoas assim, pastor, o diabo ele é astuto, esse é o papel dele. Mas se eu me submeto a Deus, Ele me capacita a resistir ao diabo, e o que acontece com o diabo? Ele foge de nós, ele foge daqueles que estão submissos à vontade do Senhor, porque ele entende muito bem que não consegue nos vencer, não por nossa própria força. Quem está nas trevas não sabe para onde vai, mas quem está na luz sabe claramente o caminho. E quando então João declara que Deus ele é luz, ele então está dizendo que Deus ele é o padrão. Porque a luz define para onde eu vou. Ele é o padrão da nossa vida. Ele é o nosso modelo. Ele é a fonte da sabedoria, da força, da energia que nós precisamos para resistir a toda a armadilha do mal. É olhar para o Senhor que é luz e saber claramente a direção a seguir. A luz também do Senhor Jesus significa poder. Ele nos dá poder para vencer as trevas. Onde a luz chega, a treva ela é dissipada, acaba ali, é imediatamente
quando a luz chega, as trevas são dissipadas ali. Então é preciso entender que Deus, Ele é luz. E quando eu não obedeço ao Senhor, eu deixo de ser luz. A minha omissão, quando o Senhor diz, vai e faça, e eu digo, não, Senhor, isso é para o outro, é para o meu irmão do lado, eu estou sendo contrário à ordem do Senhor. Deus é luz, irmãos, e Ele nos capacita a refletir essa luz. O segundo aprendizado nesse texto é que eu e você devemos assumir a nossa humanidade. Sim, nós devemos assumir a nossa limitação. No versículo 8, João diz assim: se nós afirmamos que estamos sem pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade, ela não está em nós. O primeiro passo para você vencer um problema é enfrentar o problema, é saber e reconhecer que ele existe. Enquanto você finge que o problema não existe, você está dando mais força a ele cresce. É como um tumor que surge no organismo. Às vezes as pessoas têm o medo da palavra, da enfermidade que gera o tumor, mas se você não encara o tumor ali, é como uma cárie no dente. Não passa ali aquela maquininha cujo barulho, tem que inventar uma maquininha que não faz barulho, porque coisa que deixa a gente nervoso é aquele barulhinho da broca ali, não é? Mas se você não vai ali, e dói quando você está mexendo ali, mas se você não resolve esse problema, a cárie vai aumentando, e se ela for aprofundando, vai chegar lá na raiz, tem que fazer um canal, que dói mais, e tem que ficar lá a pessoa com aquele negócio assim todo o tempo ali. É preciso reconhecer a nossa humanidade e dizer, Senhor, por mim mesmo, pela minha própria força, eu não vou vencer as armadilhas do mal. Pela minha própria força, eu não vou vencer o diabo que prepara tudo para me destruir, para me afastar dos seus caminhos. É preciso buscar a direção de Deus. Jesus, quando exorta os seus discípulos a vigiarem e orarem, ele diz, olha, vigiem e orem para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Nós devemos reconhecer a nossa humanidade, que somos seres humanos, limitados, imperfeitos. Todos nós aqui, não existe aqui nesse plenário um ser humano perfeito, porque não existe no mundo inteiro um ser humano perfeito. O único perfeito é o Senhor. E quando eu entendo que eu não sou perfeito, eu passo a compreender a imperfeição do meu irmão. Quando eu acho que eu sou perfeito, eu acho que eu tenho o direito de julgar o outro e de condenar o outro. E quando eu passo a condenar as pessoas ao meu redor, eu deixo de ser bênção para aquelas pessoas. Porque é pela graça que as pessoas são alcançadas. É pelo amor, é pelo acolhimento, é pela compaixão, é pela construção de uma comunhão. A pior reação diante de um problema é negar que ele existe. E se alguém acha que não tem pecado com uma pessoa perfeita, já está num problema sério. E precisa reconhecer isso. Tiago, quando escreve a sua carta, lá no capítulo 4, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a origem das guerras, das contendas. Ele fala que as contendas, elas vêm pelas paixões que estão dentro de nós, quando nós não estamos submetidos ao Senhor. E quando Tiago encerra no capítulo 4, esse ensinamento, ele diz, olha, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá. É preciso reconhecer a nossa humanidade diante do Senhor. Em terceiro lugar, o João aqui está dizendo para mim e para você, no versículo 9, que nós devemos confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados. Se vocês confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu amado irmão, Deus está aqui nesse lugar, e Ele está ouvindo o seu coração. Ele conhece o íntimo da minha vida e da sua vida. A palavra vai dizer que antes mesmo de uma palavra vir à nossa boca, Deus já a conhece. O pensamento. Enquanto eu estou falando aqui, muitos estão prestando atenção, outros já estão pensando lá, na hora que vai começar o jogo, que hoje tem um jogo aí, ou no que vai acontecer depois, se a comida na cozinha está legal, ou não sei o que você está pensando do almoço que você vai fazer, e Deus sabe muito bem o que está passando no seu coração aqui nesse exato momento aqui. Ele sabe muito bem. É por isso que é necessário, porque o ato de confessar pecados é um ato de submissão diante do Senhor.
Senhor, eu estou aqui porque eu reconheço que eu não consigo vencer e eu preciso da tua ajuda, porque eu tenho falhado, eu tenho caído, eu tenho me omitido, eu tenho desanimado, eu tenho me sentido fraco, eu preciso da força que vem do Senhor. Senhor, eu preciso de ti. E quando eu faço essa declaração, o texto diz que Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar e me justificar. É preciso ter esse ato. O grande problema é que tem muita gente que tem pecado de estimação. Sabe qual? Aquele pecado ali que eu sei que é pecado, eu sei que eu estou desagradando a Deus, eu sei que Deus ele se entristece comigo, mas eu não largo. Eu faço questão de continuar repetindo. Eu faço questão de continuar ali. Sei que Deus é generoso, Ele vai me perdoar. Então, se Ele vai me perdoar, eu vou continuar com esse pecado. Eu vou continuar repetindo. Isso é uma realidade de algumas pessoas. Essa semana, algumas vezes, a gente ouviu isso nos atendimentos no gabinete. Sei que estou errado, pastor, mas eu não quero mudar. É a sua escolha. Deus ele nos deu o livre-arbítrio exatamente para isso, fazermos escolhas. Nós fazemos as escolhas. Ou estamos próximos do Senhor ou distantes dele. Ou eu estou somando e fazendo parte de um grande corpo, ou quero dizer, eu estou fora do corpo. Só que fora do corpo eu me enfraqueço. Fora do corpo eu viro presa fácil para o mal. E o mal vai me enrolando, ele vai me destruindo, ele vai me enfraquecendo, ele vai em todo o tempo me afastando do Senhor, e chega um momento em que eu não consigo voltar, porque lá atrás eu não parei e confessei e disse, Senhor, eu preciso de Ti. É importante tomar cuidado com isso. É importante tomar cuidado com o pecado de estimação. Tem gente que tem o pecado de estimação, gosta de falar mal dos outros. Diz que já aceitou Jesus, mas gosta de falar mal dos outros. Não que isso aconteça aqui em Heliópolis, talvez lá na França, na Alemanha, em outros países, né? Aquela pessoa que te abraça, mas quando você se afasta, ela... Obrigado, Marcelo. Ela começa a falar de você e não é com elogios. Tem gente que fica torcendo, irmãos, para as coisas darem erradas na igreja. Isso é de Deus? Não é. Não é. A gente está aqui preparando, a comissão, o João, preparando com todo carinho o retiro dos homens. O retiro das mulheres foi bênção. A Drica está lá na cozinha agarrada com as panelas lá, não é? Mas como a gente viu a Drica com a galera que ajudou a estar trabalhando durante a semana inteira, Flávia, corre, prepara daqui e dali, beleza, foi bênção. 99% das pessoas que falaram sobre o retiro disseram, foi bênção. Não só, foi bênção, irmão? Foi bênção, irmão, para você? O retiro, aleluia, glória a Deus. Né? Os maridos aí já ouviram muito sobre positivamente, e tanto foi bênção que já tem o dobro de mulheres, eu acho que inscritas, não, o dobro não, mas já tem uma quantidade, a mesma quantidade foi, já se inscreveu para ano que vem com um ano de antecedência. Mas pode ser que para algumas pessoas não tenha sido. Talvez o assunto que foi abordado não era do interesse, ou não tinha a ver com a realidade. Isso é comum. Talvez para você não foi, e você achar que não foi bênção, não tem problema algum. Porque talvez não é a tua realidade de vida, o tema que foi abordado ali. Isso é bom, irmãos. Isso não tem problema. O problema está quando a gente torce contra. Quando a gente fala mal. Quando a gente vai pelos bastidores tentando ruir a base de tudo. E pior ainda quando você fala mentira. Sabe, irmãos, a gente foi para a Amazônia, a gente teve uma galera que trabalhou com lava-jato, cantina, frango assado e tudo mais ali, para conseguir o recurso, para pagar a viagem para a Amazônia, e nem assim conseguiu todo o recurso, mas nós mobilizamos mantenedores que completaram o que faltava, e fomos com 27 pessoas da nossa igreja para lá. Já temos 72 pessoas inscritas para a Bahia. A gente está com um problema que o hotel de Juazeiro só cabe 68. E aí a gente está vendo lá como é que a gente vai fazer com ele, e está faltando um ano para a gente ir, e já não tem mais. Não tem mais vaga. A gente está vendo lá se consegue uma pensão, alguma coisa lá, para poder colocar os demais. Senão a gente vai ter que encerrar as inscrições agora, e esses
4 aí que estão sobrando, a gente vai colocar na casa do missionário, vamos ver o que a gente vai fazer aí com esse negócio aí. Mas muitos que estão ali não vão, mas muitos irmãos fizeram assim: eu não posso ir por problema de saúde, mas eu quero abençoar alguém que foi. No retiro de mulheres aconteceu a mesma coisa. Algumas irmãs não tinham condições de pagar o retiro, e outros irmãos que nós mobilizamos chegaram dizendo: pastor, está aqui, ó, eu já paguei o meu e eu estou pagando um outro aqui, eu quero ajudar alguém que não pode. Só que tiveram aquelas pessoas que ficaram assim: está indo gente de graça que podia pagar e não pagou. Irmãos que ficaram procurando, outros dizendo assim: você está aí ralando na cantina para pagar o seu retiro? Enquanto tem gente que está indo de graça que podia pagar e não está pagando, está indo de graça. Tentando minar, irmãos. Sendo instrumento do diabo para ruir as coisas. Querido, se você fez isso, pede perdão a Deus. E se você ouviu alguém falando, não dê ouvidos. Repreenda na hora. Irmão, quando chegar algum irmão perto de você para falar mal de outro irmão, você diz assim: está repreendido em nome de Jesus. E corta. Porque quando você ouve, mesmo que você não fala, diz o adágio popular que quem cala, consente. E se você ouve alguém falando mal de um irmão e você fica calado e não repreende, você está concordando com ele. Como é que você vai ser bênção para a nação se você não é bênção nem na sua comunidade de fé? Quando você torce para as coisas darem errado. Pede perdão para Deus, irmão. Confesse diante do Senhor. Porque não dá para você vestir uma camisa missionária e sair aí dizendo: eu amo a Jesus, eu quero que as pessoas então aceitem a Jesus, se você por trás está fazendo isso. É incoerente, era o que o apóstolo João estava dizendo: ô igreja do Senhor Jesus, aí na Ásia Menor, você tem que viver como luz, porque Deus é luz e não tem treva nele. E se você está vivendo alguma forma de treva aí, olha, você está sendo instrumento do mal, o que não é legítimo, o que não é verdadeiro. É preciso confessar. Não precisa confessar para mim, porque você tem acesso direto com o Pai. É se ajoelhar diante do Pai no secreto, lá no seu quarto, dizer: Senhor, a minha boca serviu sim, Senhor, para falar mal do meu irmão, mas eu quero perdão e quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida, para eu ser bênção para o reino, porque senão eu estou querendo atrapalhar o reino. João também diz aqui, em quarto lugar, que nós devemos obedecer aos mandamentos do Senhor. Quando ele vira e diz: sabemos que o conhecemos, quando se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Você e Deus sabem se você tem obedecido ou não. Deus sabe se você está com o coração alinhado com Ele ou não. Porque João, ele encerra esse momento dizendo assim: se você, versículo 6 do capítulo 2, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E aquele que anda como o Senhor andou, anda na verdade. Tem alguma coisa ruim aqui. Andar como Jesus andou é andar na verdade, irmãos. A verdade, ela nos liberta. Porque quando você mente, você fica prisioneiro da mentira. Mas quando você fala a verdade, você pode ficar amarelo uma vez só, porque você assumiu o seu erro ali. Mas quando você vive na mentira, vai ser pego, porque a mentira tem perna curta. Tem que viver na verdade. Tem que viver nesse amor que o apóstolo Paulo vai descrever em 1 Coríntios, o amor que não suspeita mal, aquele amor que cuida, aquele amor que não cuida dos seus próprios interesses, aquele amor que tudo suporta. Esse é o amor que nós devemos, então, viver. Viver como o Senhor Jesus viveu, é viver no perdão, precisando de perdão e ministrando perdão. Viver como Jesus viveu é viver na compaixão de almas que estão aí sendo destruídas pelo diabo e que podem ser restauradas pelo Senhor através da minha vida e da sua vida. Viver como Jesus viveu é viver na generosidade, em que eu ajudo, em que eu estou junto, em que eu faço parte de um corpo. Viver como Jesus viveu é viver em paciência, e como Ele é paciente conosco, como Ele é generoso conosco. Nós devemos ser bênção para a nossa nação. O Brasil e o povo de Deus
tem um encontro marcado de transformação. E não é a sociedade brasileira que vai nos mudar. Porque se for a sociedade brasileira nos mudar, nós vamos negar os princípios da palavra de Deus. É o povo de Deus que vai mudar o Brasil pelo poder do Evangelho. É o povo de Deus que se posiciona. Nessa discussão toda do aborto, estava lá o pastor Lourenço, nos representando como povo batista, no Supremo Tribunal, falando que os batistas brasileiros são contra. Foi outra pastora lá falar que era a favor. Mas nós somos o povo que serve ao Senhor e que preza e defende a palavra de Deus. A gente não bota vírgula na palavra, nem dá jeitinho na palavra. Palavra é palavra. A palavra de Deus, ela é inerrante. Tem aí pessoas que se apresentam como cristãos dizendo que a palavra ela não é inerrante, ou seja, sem erro. Tem gente por aí que se apresenta como cristão, mas dizendo que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso significa que algumas coisas que estão na Bíblia não são palavra de Deus. É mentira, irmãos. A Bíblia ela é a palavra de Deus. E se você não acredita que a Bíblia ela é a palavra de Deus, não dá para tu continuar no hall de membros dessa igreja, e nem de nenhuma igreja batista, porque a nossa declaração doutrinária, que nós dizemos que aceitamos, ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, eterna, eficaz, regra de conduta e prática. É isso que nós defendemos. A nossa bandeira é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é importante viver dessa forma. É assim que o Brasil será liberto. É assim que o Brasil será transformado, através de um povo imperfeito que serve a um Deus perfeito, que pega as nossas vidas com limitações e nos usa para a glória dele, que nos santifica, que nos purifica, que nos fortalece em todo o tempo. É na dependência do Senhor que nós vamos avançar, movidos pela graça de Deus, porque somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, porque Ele já nos alcançou. Seremos instrumentos nas mãos do Pai para transformar essa nação. Para ser bênção na vida da nossa nação, a coisa tem que começar em casa. Você é bênção para a sua família? Você é bênção para o seu cônjuge? Você é bênção para os seus filhos? Você é bênção para os seus pais, se você é filho? Todos nós somos filhos, né? Você é bênção para os seus irmãos? Você é bênção para os seus irmãos no seio da igreja? Não dá para ser bênção lá fora, se não for bênção no íntimo. É o contrário. Porque eu tenho intimidade com Deus e sou bênção nos relacionamentos mais íntimos, é que eu serei bênção lá fora, numa vida mais pública diante das pessoas. Não dá para ser. Por isso que João diz, Deus, Ele é luz e não tem intimidade com as trevas. Fecha aí os seus olhos, irmão. Eu quero pedir para você pensar um pouco nessa manhã, talvez você, nessa manhã, quero pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda. Eu quero ser bênção para a nação. Eu quero ser bênção para o Brasil. Mas eu quero começar lá em casa. E eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua direção. Eu preciso da sua proteção. Eu preciso da sua graça. Eu preciso viver na verdade, no amor, na generosidade, no perdão. Se você nessa manhã deseja pedir isso para o Senhor, deseja pedir para o Pai te ajudar, aí onde você está, você pode se colocar em pé, eu quero orar por você. Esse é o momento onde eu e você, aqueles que desejarem, estamos pedindo ao Senhor a ajuda do Pai, para sermos bênção para a nossa nação, a partir da nossa casa, a partir dos nossos amigos, a partir do ambiente de trabalho, ambiente de estudo. Deus te abençoe. Esse é um ato de reconhecimento de quem nós somos. Todos nós aqui somos seres humanos limitados, falhos. Mas quando nós colocamos as nossas vidas no altar do Senhor, Ele nos transforma. Ele nos restaura, Ele nos fortalece. E aí Ele nos usa. E eu quero orar por você, por mim, clamando ao Pai que nos ajude a sermos bênção para a nossa nação.
com uma vida de intimidade com Ele, uma vida de dependência dEle. O Senhor Jesus, Ele já mudou a nossa vida. Ele pagou um alto preço por nós. À noite nós celebraremos a ceia do Senhor, que é aquele momento de memorial do sacrifício de Cristo na cruz, a sua maravilhosa graça que nos alcançou. Ele é o mesmo Deus que mudou a vida de milhões ao longo da história. É Ele quem está presente aqui nesse lugar para nos renovar e nos ajudar. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas limitadas que são, falhas, ó Deus, reconhecendo o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos da Tua direção, Deus, o quanto nós precisamos do discernimento espiritual que fecha a nossa boca quando a nossa palavra não é para edificar, mas para destruir. Precisamos da Tua direção para não ceder às tentações que tentam nos levar para longe da Tua vontade. Queremos ser bênção para a nossa nação, a começar por nossas famílias, a começar, ó Deus, por essa família, a Tua família, esta igreja. Queremos ser bênção para esta nação através de nossos relacionamentos com nossos amigos e colegas. Faz de nós testemunhas fiéis. Muda o que precisa ser mudado em nós, Pai, para que possamos, Deus bendito, honrar ao Teu nome acima de tudo. E esta nação aprender que há um Deus poderoso, que transforma, que liberta, que restaura, que muda. E esse Deus está vivo, e esse Deus reina, e esse Deus reinará eternamente. Que a nossa forma de viver, Pai, anuncie quem o Senhor é. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor enviou o Seu único Filho, Jesus, para morrer no madeiro daquela cruz no Calvário e derramar o Seu sangue para pagar pelos nossos pecados. Obrigado a Deus porque Ele não ficou morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar vitória sobre a morte. Ó Deus, que crendo fielmente no Teu poder e na Tua graça, não vacilemos, mas mantenhamos a nossa vida firme em cumprir os Teus mandamentos, em obedecer às Tuas ordens e viver na verdade que vem de Ti. Abençoa, Deus, a cada um de nós que se coloca diante de Ti nessa hora, pedindo a ajuda. Nós dependemos do Senhor. E o Brasil precisa reconhecer que depende de Ti. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos. No nome que é sobre todo nome, o santo e precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador.